Está no ar Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E nesse 21º episódio vamos com o tema certeza versus dúvida. Certeza versus dúvida. E então vamos cumprimentar os irmãos que estão conosco, nos dando o privilégio de contar com a companhia deles, o irmão Regis Alves, paz de Alcha, meu irmão, que eu abençoe. Cumprimento também a irmã Maria Pacheco, paz de Alcha, minha irmã, que eu abençoe grandemente. Cumprimento também os irmãos que estão nos bastidores e nos dando apoio técnico, irmão Lucas Mascarenhas, paz de Alcha, meu irmão Breno Oliveira, e eu, Gilson Mar Fronteiro, cumprimento a você que está aí dando o prazer da sua companhia, nos prestigiando e também colaborando, nos fortalecendo, dando seu like, compartilhando e comentando, né? Meus irmãos, nesse 21º episódio, então, vamos com esse tema, certeza versus dúvida. Parece que é algo que está sempre colocando em xeque na caminhada de vida de toda pessoa, né? E do crente também, mesmo o crente, quando encontra o caminho da verdade, né? Até ele se afirmar, sempre está pairando algumas dúvidas, sempre tem algumas divergências, né? Que colocam em xeque certeza e dúvida. Então, eu convido os irmãos para ir até a carta de Shaul, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Carta aos Romanos, capítulo 10, no versículo 16, do 16 ao 21, a palavra diz assim: No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Israel diz: Criador, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a emuná, a fé, vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra do Mashiach. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés, né? Disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Ishaiah diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Aleluia, louvado seja o dos exércitos. É uma palavra forte, um pouco complexa, né? Que a gente vê ali que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Criador, né, meus irmãos? Então a gente vê, meus irmãos, vamos não imaginar, mas vamos pensar, né, na situação de um homem comum que tem seu trabalho, que está na atividade, aquele trabalho árduo, e que no final do expediente ele chega na sua casa e então ele aprendeu há pouco a palavra, talvez, né? Então ele chega cansado em casa, fatigado, ele não consegue tempo para ele buscar as escrituras. E ele, então, com dificuldade de buscar as escrituras, essas certezas e dúvidas estão pairando sobre a mente dele. Ele tem mais dificuldade, talvez, para encontrar o caminho da verdade. É nesse é nesse É nessa linha que nós vamos tomar o primeiro questionamento, nesse 21º episódio. Como pode vencer as dúvidas por meio da emuná? Como vencer? Irmão Regis, pode cumprimentar o público e trazer a tua primeira explanação. Paz de alça, meu irmão, que eu abençoe. Fica à vontade. Paz de alça, meus queridos irmãos e aldins. Quero cumprimentar o irmão Gilson Mar, da bancada, irmã Maria Pacheco, irmão Lucas, irmão Breno, cumprimentar também o irmão Roberto, né, dizer que a gente aqui está no podcast e nas nossas orações em favor da sua mamãe. Nós vamos estar orando em favor da sua mãe e pedir aos irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, que também orem em favor das nossas mamães, pois já estão de idade e o corpo está enfraquecido. Então,
ore em favor das nossas mamães, por favor. E esse tema é um tema muito importante. Eu acredito que muitas das pessoas não vão aceitar o que aqui vai ser falado, porque vai abranger diversas lacunas. Então, eu quero dizer aos irmãos que o maligno, ele programou diversas coisas. O Criador, ele programou a certeza. O maligno programou a dúvida. Ele fez com que essa dúvida fosse gerada para atrapalhar, como o irmão Gilsomar falou, esse homem que no dia a dia está na sua labuta, está no seu dia de trabalho, né, árduo, para que quando ele chega em casa, ele não tenha entendimento das coisas que deveria ter. Então, eu quero dizer para vocês que uma literatura ela foi mudada, ela foi corrompida, ela foi manipulada para poder tirar a certeza das pessoas, tanto hoje nós e Aldins, como também os irmãos que estão na Laodiceia, na Tiatira. Então, foi feita essa programação para gerar a dúvida. No texto, a gente pode analisar aqui que tudo se refere à palavra do Criador. Se a gente observar essa palavra com bastante zelo, a gente vai ver que precisa ser obedecida. É uma palavra que precisa ser obedecida. O que eu quero chamar a atenção para os irmãos, até mesmo no primeiro questionamento, que esse trabalhador, que esse ser humano, ele está representando todos nós, homens e mulheres, no seu dia a dia, se depara com diversas palavras que foram corrompidas e manipuladas no decorrer do tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai pedir algo ao Criador, o homem chega na sua casa, no seu cansaço, e ele vai pedir algo ao Criador, ele fala assim: Pai, eu queria te pedir. Eu queria, está no verbo passado. Você queria, você não quer mais. Você tem que dizer: eu quero. Pai, eu quero. Ah, mas você está sendo arrogante. Não. Você está pedindo ao seu pai. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai ler, preste bastante atenção nessa leitura que eu vou fazer aqui agora. Quando a gente vai ler, cadê o texto? Aqui, fuja não. A gente vai entender que lá em Tiago, a carta a Tiago, estou aqui procurando o texto, eu tinha até separado aqui o texto. Tiago vai dizer que a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir. Então, se a gente aprender a fazer as coisas direito, o Criador ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. E isso é interessante. É Tiago capítulo 4, no versículo 3. Eu encontrei aqui, meus irmãos. Peço desculpa pela demora. Vai dizer assim, ó: pedis e ainda assim não recebereis, porque estáis pedindo com propósito errado. O que é um propósito errado? Porque a gente não está sabendo fazer as coisas. Então, nesse texto aqui, aonde o irmão colocou o questionamento, esse pai de família, esse homem que está no seu trabalho, cansado de um dia árduo das suas atividades, quando ele chega em casa, ele não vai analisar essas coisas, porque foi ensinado a ele
de maneiras diferentes. E eu estou dizendo aos irmãos que isso foi criação do maligno. Sabe por quê? Quando a gente fala eu quero ao Criador, a gente está afirmando o nosso propósito. É o que Tiago falou aqui. Ele fala, pedis, e ainda assim não recebeis. Porque estáis pedindo com propósito errado. Quantas vezes a gente ora ao Criador? Quantas vezes a gente coloca o nosso joelho no chão, ora, e não vê as coisas acontecendo. Aí fala, não, é falta de fé, é falta de confiança. Às vezes, é falta de saber pedir, igual o Tiago aqui falou. Em Mateus, capítulo 7, no versículo 7, no versículo 8, vai dizer assim: persistir em pedir e dar-se-vos-á. Persistir em buscar e achar e achareis. Persistir em bater e abrir-se-vos-á. No versículo 8, vai dizer assim: pois todo o que pedir receberás, e todo o que buscar achará, e a todo o que bater abrir-se-á. Você vê que são palavras de firmeza e certeza. Não tem geração de uma dúvida. Para que esse personagem, que aqui foi citado no primeiro questionamento, ele chegue em casa e possa analisar esses fatos. Quando a gente vai orar para alguém, foi nos ensinado, vou orar por fulano, por ciclano. Está errado. Eu vou orar em favor daquela pessoa, porque eu não posso orar e aquela pessoa cruzar os braços. Eu tenho que orar em favor a ela. São as palavras, irmão Gilsomar e irmã Maria, que o maligno corrompeu. E no decorrer do podcast, eu vou trazer algumas outras informações que os irmãos vão passar a entender que foram criadas conjunções e preposições para poder gerar dúvida na mente do ser humano. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando a gente analisa esses fatos, que eu estou aqui falando para os irmãos, a gente vai entender o que é que o maligno fez no decorrer da história. Ele manipulou, através dos seus ministros, dos seus colaboradores do mal, ele manipulou para que o ser humano normal não tenha nenhum tipo de entendimento. Irmão Gilsomar. Aleluia, louvado seja o tremendo, louvado seja a primeira explanação, nesse 21º episódio, né, em que a importância da afirmação, uma palavra de afirmando, né, declarando, né, é diferente daquele ia ou gostaria ou, né, aquele negócio que fica deixando para depois, né? Eu gostaria de, né, eu ia, não, eu quero, eu vou, é uma palavra determinante, né? Louvado seja. Então, vamos levar agora até a irmã Maria Pacheco. Irmã Maria Pacheco, como poder vencer, então, as dúvidas por meio da emuná? Tem alguns meios aí. Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Louvado seja. Aleluia, Xalaim de Alcha, com a boa noite a todos. Irmão Gilsomar, irmão Regis, irmão Lucas, e todos os irmãos que estão nos acompanhando, né, que estão nas plataformas digitais, estão aí acompanhando o nosso podcast, no intuito de estar aqui nesta edificação do corpo do Machia e podendo expressar uma opinião nossa, né, mas cada um fique aquela vocação que o Eterno chamou, né, louvado seja. E a minha palavra sobre isso, amado, está lá em Eclesiastes, que diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Primeiro, a gente temos que nos conscientizar disso. Há um tempo determinado para todas as coisas. O que nós devemos fazer, nos organizar como ser humano, eu acredito,
porque a palavra do Eterno diz, né, lá, tanto em Hebreus 8:3, como também em Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Yahweh. Né? Não só de pão viverá, porque devemos nos conscientizar, se temos, o dia tem 24 horas, vamos fazer uma análise ali das 24 horas, tantas horas eu durmo, tanta hora eu ando ou em automóvel, tanta hora eu faço isso, e devemos sempre, amado, ter um tempo reservado para o Eterno. Eu acredito, porque como o irmão Gilsomar trouxe ali, que esta fé, ele vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Yahweh, né? Então, você pode pegar um fone, colocar no ouvido, junto a um celular, alguma coisa, e você está se alimentando ali da palavra do Eterno. Porque a palavra, ela é alimento, ela é muito importante na vida do ser humano, e ela não pode deixar de faltar. Ela tem que estar sobre nós para que tirássemos toda a nossa dúvida. E assim, amado, devemos fazer. Porque o próprio Yahweh, né, quando Yahushua, ele mostrou a importância de ouvir, que muitas vezes você não pode ler, mas você pode ouvir. E se você, quando você está ouvindo, qualquer que seja a pregação, que você não entender, você tem que dar uma paradinha ali, e depois você, vou me lembrar para conferir isto na minha casa. Eu vou me lembrar disso aqui para conferir. Então, amado, mesmo diante de um cansaço, diante de um trabalho, diante de uma labuta, mas você toma um banho, você janta, você se alimenta. Nós nos alimentamos, fazemos as refeições normais por dia e precisamos desta palavra. Como eu já falei, que nem só de pão viverá o homem. Então, é necessário, amar. É necessário, porque lá em Mateus 22:29 diz, errais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Yahweh. Então, o homem erra. O homem erra. E o Eterno está aí, a palavra dele está para nos dar direção, para nos conduzir, para nos fortalecer, consolar para todos os tipos que a gente pensar, e para uma eternidade. Então, devemos estar sempre buscando, sempre você que diz que não tem um tempinho, você procure avaliar, pelo menos meia hora por dia, pegar pelo menos um versículo bíblico e ficar ali meditando. Porque ele disse aqui, né, que a emunar, que chama fé, né, vem pelo ouvir atentamente e escutar atentamente a palavra. Olha, isso tem na Peshita, que ela diz assim, a emuná, que é a fé, ela vem pelo ouvir atentamente. E depois ela repete. E ela diz, e escutar atentamente a palavra de Yahweh. Né? Porque a gente vê na parábola, aquela parábola do semeador, o que foi que aconteceu ali? As pessoas ouviram de mau grado. Por isso, ouvindo não ouvireis, vendo tu não vereis. Porque ali não acataram, ali, né, não receberam aquilo de bom grado a palavra de Yahweh. E é necessário, né, que a gente tenha assim, este desejo, como diz Yahweh, deleita, como o salmista diz, deleita-te no Yahweh, Salmo 34, que ele concederá o que deseja o teu coração, tem teu prazer nas coisas de Yahweh, primeiramente, porque, amado, eu já experimentei isso, trabalhava diante de uma luta, de um corre-corre, de uma dona de casa, de um trabalho, quando a gente chega, que se expõe a palavra, vem aquela calmaria. Aquela shalom invade a gente, é como ali descarregar tudo ali, aquelas forças, às vezes até negativas do dia a dia, e diante dali você é refeito. O homem, ele é refeito diante da palavra, porque ali ele encontra força. E é necessário, né? E está ali, lindo, porque
ouvir, eu já experimentei muito isso, amado. Em ouvir é uma coisa, para mim, funciona assim. E eu lendo, para mim, é extraordinariamente mais excelente do que eu ouvir. Então, eu escuto, mas assim, eu vou ler, porque ali, quem está me direcionando diretamente, eu estou na fonte. Eu estou diretamente na fonte. Estou ouvindo diretamente do meu Pai. E o que não entender, eu procuro saber, falar aí. Mas como digo, né? E Al disse que a gente deve, que essa fé vem pelo ouvir a palavra, e ouvir atentamente. Ele diz, por acaso não escutaram, né? Ele fala, por acaso não escutaram, como o irmão Gilson trouxe, porque por toda a terra saiu a voz deles, e até os confins do mundo a sua palavra. Então, não, eu acredito, amado, que nós devemos conscientizar, e nós conscientizar de que somos uma pessoa felizarda. Eu costumo dizer, vimos o erro do passado de Adão com Eva, vimos o erro da congregação, né, de Al, quando caiu ali, foi após outro, e estamos vivendo, caímos e ele nos levantou, e estamos nessa reconstrução. E então, amado, mais uma oportunidade que nós recebemos para estar diante do nosso Pai. Né? Louvado seja Al. Por isso que Yahusha disse aos hebreus, os hebreus que ali muitos rejeitaram a ele. E esse próprio versículo que o irmão trouxe, Romanos 10, no começo a gente vai ver uma rejeição ali, 10:1. O povo ali tinha um zelo, mas era um zelo sem entendimento. Romanos 10:1. Eles queriam estabelecer a sua própria justiça. E isto está o perigo aí. Quando o homem ele quer estabelecer a sua própria justiça, e ele arrebanha uma multidão após ele. Muitas vezes. Por isso, há uma necessidade de você, é um conselho que eu dou a você, meu irmão e a minha irmã, que você está ouvindo, tire um tempo para estar ali, diante da palavra de Al, para lhe conduzir, para que você esteja ali diretamente ligado. Porque convém atentar com mais diligência, né? Porque temos ouvido muita coisa, muito tipo de vozes no mundo. Então, ele diz, portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não desviemos dela. A começar, amado, a respeito da salvação, como o irmão trouxe aí, que mexeram muito, mas a gente sabe que houve, e Yahusha veio, e Yahusha trouxe essa salvação para nós, colocar o outro no lugar, a gente sabe, outros nomes colocados no lugar, querendo receber aquilo, tudo que é como alguém faz, eu faço um livro e alguém vem e assina no meu lugar dizendo que foi ele que fez. Então, amado, está aí essa questão, ali está o sacrifício feito por Yahusha Mashiach. Veio outro e disse que foi outro, colocaram outro no lugar. Então, a gente está aqui, a internet nesses últimos, eu acredito que 7, 8 anos, vem anunciando isso, vem anunciando para que você desperte para o verdadeiro, para o original, o autor e consumador da nossa fé, que é Yahusha ou Mashiach. Esse aí é o Mashiach que o povo Yaldim de lá de Israel rejeitou também, que hoje eles ainda estão esperando o Mashiach dele, mas o nosso Mashiach já veio, já nos salvou, já fez, né, o que ele disse que iria fazer por nós, já cumpriu a missão que o Pai mandou. Então, este é o fundamento principal, amado. Principal, e sobre ele nós vamos edificar. Edificar, né, sobre este fundamento é que nós vamos edificar. Então, para nós é muito importante. Então, amado, louvado seja Yahweh. Tem mais coisas aqui, mas o tempo é curto, eu vou passar para o irmão Gilson. Ainda a respeito dessa pergunta, ainda tem bastante coisa,
para trazer, né? Mas o tempo é curto e a gente fica para outra oportunidade. A gente vê que os irmãos, que o sistema todo, né, fez essa grande confusão, e essa grande confusão feita até quando esconderam os nomes, quando esconderam toda a obra do Madeiro e colocando para o impostor, gera toda essa dúvida. E essa dúvida tira a certeza, tira as convicções das pessoas. E aí traz tudo aquilo que o irmão Regis trouxe, né? Então, tremendo que a irmã Maria Pacheco traz para nós, né? Ali, no momento que esconderam, ocultaram os nomes, e aí, então, colocam um nome, né? Um nome fictício, um nome de blasfêmia, e isso aí já causa uma tremenda confusão nas pessoas. E isso gera até para nós mesmo que estamos trazendo. Mas que coisa incrível, meus irmãos, e para vocês que estão ouvindo aí, pode comentar no chat, a gente vê que muitos de nós que fomos alcançados, e tem algumas pessoas que estão ainda nos dias de hoje sendo alcançadas, e que não ficam em dúvida. Eles são alcançados e tocam, que nome é esse que tu falou? Eu quero ouvir, eu quero saber mais. E fica querendo saber e procurar e pesquisar. E quer dizer, eles são tomados, né? Enquanto tem outros que parece que a dúvida sempre paira, tá? Sempre tem uma dúvida pairando. E aí, em cima disso, que a gente vai também levar para o irmão Rez, não sei se ele tem mais para falar ainda quanto essa questão. Deixa livre, então, para o irmão Rez. Talvez ele tenha mais para complementar do que a irmã Maria Pacheco trouxe. Fica à vontade, irmão Rez. Eu gostaria aqui de pegar aqui uma palavra da irmã Maria aqui, que ela colocou, muito bem colocada, a palavra de Al para nos conduzir. A palavra de Al para nos conduzir. Essa é a força maior de todas as coisas, aonde vai gerar a obediência ou a desobediência de alguns. Mas existe também a palavra do inimigo. E a Bíblia está recheada dessa palavra do inimigo, com suas contradições. Não é dizer que o Criador colocou essas palavras dentro da Bíblia, mas o homem colocou. E é necessário que a gente coloque isso em evidência. Eu vou trazer aqui uma questão. Quando falamos de certezas e dúvidas, observamos que tudo começa quando uma nova literatura é feita, assim corrompendo a escrita original e tornando-se difícil de interpretar. Palavras foram criadas para esconder a força que tem uma palavra de certeza ao ser pronunciadas. Em Provérbio 18, 21, a gente vai ver a força, o que a irmã Maria falou, da palavra do Criador. Olha, preste bastante atenção nisso. Provérbio, capítulo 18, versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Você vê que se cada um de nós tiver na nossa boca a palavra de Yahweh, igual a irmã Maria, ela trouxe aí um entendimento maravilhoso. A palavra de Yahweh é tudo. Se na nossa boca tiver essa palavra de certeza, na nossa boca, a palavra de Yahweh na nossa boca, a gente vai ter a palavra da vida. Palavra que vai gerar vida. Agora, se a gente tiver a palavra do inimigo, gera morte. Aí confunde tudo, entra a dúvida, gera a confusão babilônica que hoje a gente vê no sistema religioso, aonde tira as pessoas do entendimento e do verdadeiro conhecimento, Gilsomar, irmão Gilsomar, da palavra verdadeira de Yahweh. Em Mateus, capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Você vê, é aquilo que falamos que contamina. Aonde lá em Provérbios 18, 21 vai dizer:
Se a gente fala uma palavra de vida, ela vai gerar vida. Se a gente fala uma palavra de destruição, ela vai gerar morte. Isso fica bem claro que essa palavra do Criador, para todos nós, ela é eficaz. Em Mateus, capítulo 5, versículo 37, vai dizer assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Por isso que eu tinha que trazer esses textos, para mostrar que aquilo que passa do que é palavra do Criador, do que é palavra de certeza, do que é palavra de vida, o que passa do maligno. Palavra de destruição, de dúvida, de incerteza, aonde gera a destruição da vida espiritual do ser humano. Repete onde está esse texto aí, meu irmão, a referência. É Mateus 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Por isso que a gente tem que trazer essas questões para os irmãos. Mas a primeira literatura que conhecemos, ela foi dada por Ial, pura, certa, sem corrupção. Mas o homem, no decorrer da história, ele corrompe. A gente pode conferir em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Vai dizer assim: quando o Criador acabou de falar com Maixa, no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra, gravada com os termos da aliança, escrita pelo dedo de Ial. A gente vai ver aqui que o próprio Criador já começa a trazer a sua palavra através da escrita. Mas uma escrita certa, sem corrupção, sem manipulação, sem o si, que a gente vai ver lá na tentação, aonde o maligno diz: se tu és o filho de Ial, colocando dúvida em Alcha. E são palavras que geram dúvida, palavras que geram destruição. Esse si, nessa proporção, ele é colocado pelo maligno, colocar dúvida no verdadeiro Salvador, no próprio Alcha. Se tu és o filho do Altíssimo. Como é que uma palavra dessa pode vir do Criador? Não vem, vem do maligno. É aquilo que a gente falou, o que passa daí vem do maligno. Vem do maligno. Essa passagem está em Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Eu vou só citar alguns versículos aqui. Não vou citar todos, não. Só quando eu chegar nessa parte aqui, eu já paro. E Alcha, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Ial, se és, é dúvida, irmão Gilsomar. Irmã Maria, isso é dúvida. Isso provém do maligno. E sabe aonde é que ele vai novamente, irmão Gilsomar, atentar o Salvador lá no Madeiro? Lá no Madeiro ele vai trazer outra ocasião para colocar dúvida no Salvador. Está em Lucas capítulo 23, versículo 35. E diz assim: e o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo. Se é o Machia, se é o Machia, ele era o Machia de Ial. Ele é o Machia de Ial. Então ele se é, né? Se é o Machia de Ial, o escolhido de Ial. Quer dizer, gera a dúvida. O que é que acontece nos dias de hoje? Essa dúvida
esse problema no meio sistemático, religioso, que vai gerando a dúvida para as pessoas. Irmão Gilsomar? Aleluia, louvado seja, tremendo demais, né? Essas palavras que tiram a convicção, né? E que aí promovem a dúvida, né? A irmã Maria Pacheco tem mais para falar e a gente vai ouvir, irmã Maria Pacheco. Louvado seja, certeza versus dúvida, sempre tem algo pairando. Como é que foi a irmã Maria Pacheco, na tua evolução de vida? Sempre teve convicções? Teve alguns momentos de dúvida? Amado, louvado seja Iau. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu ouvia, e o Ruá, mesmo no sistema, ele falava comigo. Olha, eu vou citar uma parte aqui que não se lê, não, a gente não observa mais esse livro, que é o livro de João, que lia muito lá. E quando eles vieram, eu vou só trazer uma questão aqui, quando eles vieram no João, que é o versículo 14, que diz assim, que não se turbe vosso coração, nunca me esqueci desse versículo, crede em Yahweh, crede também em mim, na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Então, os irmãos pregavam lá, o pastor dizia que Yahweh foi preparar lugar, tem hino até dizendo que foi preparar lugar. Mas o Ruá do pai dizia, não é ainda não, dizia para mim. O lugar já está preparado desde a fundação do mundo, para mim. E me mostrou o versículo, lá em Matitiel 25, vinde bendito do meu pai, apóstolo, por isso que é importante você ouvir atentamente e você conferir. E o Ruá ali vai lhe ensinar, vinde bendito do meu pai, a possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E aí? Foi preparar lugar? Tem o hino dizendo, tem as pessoas pregando que vai dizendo que foi preparar lugar. Já começa o erro daí. São livros até que a gente nem observa, e eu estou só comentando nessa questão. Então, amado, essa questão que o irmão trouxe de a gente entender, e como essa dúvida, amado, essa dúvida, ela só se tira pelo Ruach Kadosh. Ele vem e fala com a gente, por isso que eu digo, amado, nós estamos no ministério do Ruach Kadosh. Quem vai conduzir a igreja, ou a Querrilá, é o Ruach. É o Ruá que ali vai te orientando, vai fazer com que tu não te contamine. O Ruá está contigo. O Ruá do Pai. Porque Ialcha mesmo disse lá em Matitial, né? Lá em Matitial 11:25, graças te dou, ó Pai, porque ocultasse essas coisas do sábio entendido. Olha, ocultou dos sábios e entendido, né? Ocultasse essas coisas dos sábios e entendido, não é escola, não é em teologia, não é em curso de faculdade. Esse curso é um curso natural que vem pelo Ruach Kadosh. Não me canso de dizer, amado. É ele que fala, é ele que revela, é ele que faz todas as coisas. Então, amado, ele traz a revelação, ele ensina. A gente já mostrou vários versículos onde é que ele mostra onde é que ele faz isso. Se você for 1 Coríntios 2, você vai ver a revelação e o ensino que ele faz. Só no capítulo só. Então, ele disse, graças te dou que ocultaste aos sábios entendidos e revelaste ao pequenino. Amado, eu quero trazer uma coisa que muitos ficam dizendo, que essa história da palavra é um engano, que é um escopo de carochinha, que é isso, que é aquilo outro, querendo desprestigiar, dizendo isso, aquilo outro. Eu vou mostrar a vocês uma profecia que ele manda que nós estejamos atentos à profecia, manda que nós ali estejamos atentos, mostrando o que Yahweh fez no passado e o que Yahweh faz hoje, o que ele disse e ele fará, e é uma confirmação de todos os fatos. Foi que Yahweh disse para o povo de Israel. Daniel 9:24, Daniel 9 aqui, ó, no versículo, acredito que é 24, ele disse assim, isso foi uma profecia que foi falado por Daniel, que Daniel falou ali como seriam os últimos dias daquele povo ali, como iria acontecer. E ele disse assim, olha, ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. 70 semanas.
quando Ial disse 70 semanas no cativeiro, na Babilônia, foi 70 anos ali. E ele disse 70 semanas, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo, sobre a kadoshiccidade, sobre Al-Shalom, para cessar o quê? A transgressão, selar, aleluia, louvado, cessar a transgressão, para pôr fim ao pecado, olha, cessar a transgressão, porque o que tem em Pedro, 1 Pedro 4:1? Armai-vos disso, porque ele já cessou o pecado. Então, cessar a transgressão, cessou o pecado. Ele ali é para dar fim, aleluia, cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Olha, ele fala só do pecado aqui, 3 coisas: transgressão, fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e para ungir os kadosh dele. Iria ungir através disso. Ele disse, sabe, entende, quando desde que saiu esta ordem para restaurar e edificar o Shalom, até o Messias, haverá 7 semanas, 70 semanas, né, e 72 semanas, e as ruas do mundo se edificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, que foi tirado ali, morreu. Das 62 semanas, depois das 62, ele diz, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, destruirá Al-Shalom, destruirá o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Amado, isto aconteceu, né? Os historiadores dizem que na década de 70 a 74, um diz que é 70, outro diz que é 71, 72, 74. Houve nessa década de 70 isto aí que aconteceu pelo imperador Tito Vespasiano. Ele ali acabou, destruiu aí Al-Shalom. Aí, mas o poder saiu da mundial, não. Até o ímpio está no poder da mundial. Até o ímpio está no seu poder. Ele ali permitiu, porque ele disse, Al-Shalom, aí a gente vai lá para Lucas 21, 24. E Al-Shalom será pisada, até que a plenitude do gentil entre. Chegou a nós. A plenitude do gentil concluiu. E o que foi que ele falou mais? Ele profetizou acerca desse povo que foi destruído, que iria trazer esse povo de volta. Iria colocar na cidade. Eles iriam plantar. Eles iriam estar ali. E ninguém arrancaria ele das mãos. Aí você... fatos que aconteceram, amado, que é uma coisa verídica, que toda a comunicação, a mídia aí, fala sobre isso, e está aqui na palavra. Né? E a gente tem que olhar, ver que ele diz, olha para mim, ele diz assim, não há semelhante a mim, desde a antiguidade, o que eu fiz, Isaías 46, né? Que não há semelhante a mim. E ele disse que Al-Shalom, ele falou em Amós, Amós 9:11 já começa, vou levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Ele fala, eu plantarei eles lá na terra e ninguém arrancará das minhas mãos. E ninguém tirará ele mais daquela terra. Ninguém ia tirar. Você pegar Amós 9, 11, 12, 13, você vai ver tudo isso aí. Isto é uma prova de que Ial diz e faz. E a verdade. E mostrando aqui para nós. Então, amado, a gente vê, então, o que é que nós devemos fazer? Louvado seja Ial. Nós devemos, como Ial falou ali, através dos escritores hebreus, cheguemos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de emuná, fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A gente já viu aquele caso ali, daquele ali de que aconteceu com o próprio povo dele, e ele ali cumpriu a sua palavra, e a palavra dele foi fiel. Louvado seja Ial dos Exércitos. Outra coisa, amado, outra parte que nós devemos ver, não sei se irmão, com Abraão. Com Abraão ali, que Ial prometeu um filho a Abraão.
E a gente vê aqui escrito em Romanos o que foi que aconteceu, mostrando essa história em Romanos, que Iau disse que a descendência dele seria mais numerosa do que a areia do mar, da praia, como das estrelas do céu. Então, a palavra diz, versículo 4, Romanos 4, 3. E creu, pois, ele disse, pois que diz a escritura de Abraão? Abraão creu e isso foi lhe imputado com justiça. Então, ele creu ali. E ali foi imputado com justiça. E a gente vai ver aqui, eu vou ver para o versículo 11, para não ler todo, depois o irmão pode ler todinho aí, né? Que Iau ali deu a Abraão. Abraão hoje é chamado o quê? Pai das nações, né? Pela sua fé, estando ainda na incircuncisão, não tinha lei, Mado, não tinha, ali não tinha lei, Iau não tinha estabelecido, ele estava na incircuncisão, e depois disso que Iau deu o selo da circuncisão a ele, louvado seja Iau, né? E recebeu o selo da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, seria como o filho de Abraão, estando ele também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Versículo 12, e diz, versículo 12, aleluia, diz assim, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também dos que andam na pisada daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão e a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque os que... Aí ele diz assim, vou ler já o 16, né, para adiantar. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a benevolência, a fim de que a promessa seja firme. E a toda a posteridade, e não somente ao que é da lei, até o que é da lei, mas também ao que é da fé, que teve o nosso pai Abraão e todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante o qual creu, a saber, que Iau, o qual vivifica os mortos, olha, o qual Iau vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como já se fossem, né? Como assim já fossem dele. Nós estávamos mortos em delito e pecado, recebemos essa vivificação, e ele chama as coisas, né? Louvado seja Iau. Excelente, louvado seja. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta já já. Então, que Deus abençoe. Tremendo demais essa palavra e a gente precisa discernir muito e desvencilhar essas certezas e dúvidas que estão sempre pairando na nossa mente. Fazemos um intervalo rapidinho e voltamos já já. Que Deus abençoe. Irmão Lucas.
Verdades e Mentira, o 21º episódio desse tremendo assunto, né? Certeza versus dúvida. E depois desse intervalinho rápido aqui, nós vamos voltar para a irmã Maria Pacheco, que tem muito para falar ainda, né? Quanto a essa certeza e dúvida que está pairando na mente das pessoas, e as pessoas têm dificuldade de discernir. Irmã Maria Pacheco, continua para nós, que o povo quer te ouvir. Louvado seja Aleluia. Louvado seja Yahweh, né? Vou repetir de novo o versículo 17, que eu estava, que diz assim, Romanos 4, 17, que diz assim, como está Romanos 4, 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, em Yahweh, o qual vivifica dos mortos, e chama as coisas, que vivificam os mortos, e chama as coisas que não são como já se fosse. Aleluia, louvado seja Yahweh, aleluia, o qual em esperança, versículo 18, ele diz, o qual em esperança creu contra a esperança Abraão. Veja como é a importância de crer. Ele creu contra a esperança. Qual foi a esperança que ele creu contra a irmã Maria? Aqui vai explicar. Tanto que ele tornou pai de muitas nações, conforme que foi lhe dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Ele creu contra isso. A minha idade avançada, que eu vou crer que eu vou dar fruto, mesmo nessa idade avançada. Como o Salmo 92 diz que na velhice ainda darão frutos. Então, ele não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa, olha, não duvidou, aqui está, dúvida ou certeza, ele não duvidou, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando honra a Yahweh, e estando certíssimo, que aqui está, de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim lhe foi imputado como escrito, né? Aí assim foi lhe imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, como se fosse tomado em conta, mas também por nós, amado, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos que daquele que dentre os mortos ressuscitou Yahshua Mashiach, nosso Salvador, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Né? Louvado seja Yahweh. E só para encerrar, Hebreus 6 fala assim, 6:11, que Yahweh não emita. Ele diz, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza de esperança até o fim. Ele não quer que tenha dúvida, quer que mostre essa certeza, para que não façais negligência, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Louvado seja Yahweh. E aqui embaixo fala que Yahweh não mente, né? Fala que porque Yahweh não mente, ele a sua imutabilidade. Aqui está falando mais embaixo, a gente vai ler nos versículos mais embaixo, mas eu vou, para não se prolongar muito, deixo para os irmãos ler Hebreus do 11 ao 20, que Yahweh, na sua imutabilidade, que não pode mentir, não tinha por quem jurar, jurou a si mesmo, e aqui fala até de Abraão, ele dizendo, e ele cumpriu tudo aquilo que ele disse que iria fazer. Louvado seja Yahweh, esta é a minha contribuição, Shalom de Yahweh a todos. Aleluia, louvado seja Yahweh, é o 21º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, e nesse 21º episódio, esse tema, certeza versus dúvida, isso que sempre paira na mente humana e que nós antes, lá no passado, não tínhamos esse discernimento. E hoje nós temos a felicidade de ter esses irmãos abençoados que estão abrindo a nossa mente e vendo o tamanho do engano que foi colocado, que provoca essas dúvidas. Então, a gente começa a ter entendimento de onde vem essas dúvidas que brotam em mim de vez em quando. O que eu faço? Devo ou não devo? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Essas dúvidas todas foram implantadas
por esse sistema maligno. E só que cabe a nós, então, fazer essa limpeza. E, de acordo com essa purificação, essa santificação, vamos lidar com purificação, né? Melhor do que santificação, talvez. Então, essa purificação retira tudo isso. Como é que a gente pode, irmão Regis Alves, as certezas e dúvidas podem mudar, podem amadurecer a nossa caminhada? Como é que a gente pode amadurecer nessa caminhada com certezas e dúvidas? Será que o nosso Criador, ele tira proveito de tudo, que ele é dono de tudo? Ele não pode fazer com que nós tire proveito dessas dúvidas implantadas pelo sistema? Fica à vontade, irmão Regis. É verdade, né? São certezas e dúvidas. Eu quero novamente pegar aqui num trecho que a irmã Maria colocou para poder dar seguimento a essa segunda parte do podcast. A irmã Maria citou, Ial fala e faz perfeitamente. Ial fala e faz. Essa é a palavra de Ial. Ele cumpre as suas promessas. Não tem o contraditório para Ial. Se existir na escrita, foi o homem que causou isso, né? No tempo lá de Abraão, ele não lia, não tinha escrita, mas ele seguia, irmã Maria, a palavra de Ial, como a irmã bem falou, recebeu as promessas, porque Ial, ele cumpre tudo aquilo que ele faz, e ele fala e ele faz. O problema é o homem, o problema é a mente do ser humano, ali corrompida pelo maligno. E a irmã citou muito bem Daniel, a história de Daniel, a chegada do Machia, a morte do Machia, a destruição de Al-Shalaim, de Jerusalém. E Al fala e Al faz. Mas também Daniel vai falar que ele joga essa verdade por terra. Quem fez isso? Os homens. A mente humana, a intenção humana, a maldade do ser humano é terrível. É terrível. A irmã Maria, ela colocou muito bem as suas palavras, foi muito feliz na sua colocação. Ial fala e faz, porque não existe dúvida na palavra de Ial. Você vê que lá em Êxodo, quando ele dá as tábuas para a marcha, para Moisés, né? Ele coloca a sua vontade, a vontade de quem? De Ial, não do homem. Mas você vê que, na sequência, os homens já começam a corromper, já começam a mudar, já começam a interferir nessa palavra. E isso acontece por quê? Porque hoje as pessoas pegam a Bíblia para ler. E é na leitura que vem a corrupção. Por isso que Alcha disse assim, se eu estiver enganado, depois o irmão corrija, examinar as escrituras. Por que ele pediu para examinar as escrituras? Porque até mesmo na escrita naquele tempo, já existia homens mal intencionados que ia corromper a palavra do Criador, que a irmã Maria falou, a palavra certa do Criador, que ele fala e faz, mas o homem ia corrompê-la. E hoje, até os dias de hoje, eles fazem isso. E é necessário que a gente coloque isso em evidência. Eu quero trazer aqui exemplo de algumas dessas palavras que gera dúvida no ser humano. Me desculpe, mas eu tenho que continuar ainda nesse assunto. A palavra talvez, possivelmente, provavelmente, porventura, acaso, porém, o se que eu falei, e tantas outras palavras que foram criadas. Quando a gente olha lá em Êxodo, a palavra do Criador é exata, ela não tem isso. O hebraico não existe isso. Dúvida. São palavras que têm somas numéricas, né? Letras com somas numéricas e significados. Essa foi a escrita que Ial deu para o seu povo.
Quando a gente vai ver a evolução do hebraico, aí a gente vê a manipulação dessas palavras. Eu vou aqui fazer questão de colocar. A língua hebraica passou por um processo evolutivo notável, dividindo-se em várias fases distintas: hebraico bíblico, hebraico rabínico, hebraico medieval e hebraico moderno. A evolução do hebraico pode ser dividido em 4 períodos principais. Eu já falei, né? O bíblico, o mishnaico, que é o rabínico, o hebraico medieval e hebraico moderno. Agora eu vou destacar cada um desses períodos para ver como é que esse hebraico foi envolvido por outras nações. E isso gera confusão naqueles que vão ler, naqueles que vão procurar uma escrita limpa, que vem do Criador. Aí agora vem a intenção humana. O hebraico bíblico é a forma mais antiga do hebraico, datando do século X antes do Mashiach, usado principalmente para escrever a maior parte da Bíblia hebraica. Era falada e escrito no antigo reino de Israel. Hebraico, mexinaico ou rabínico surgiu após o período bíblico por volta de 200 depois do Mashiach, encontrado na Mishnah, uma coleção de textos judaicos. Marcou uma transição para uma forma mais escrita da língua, embora ainda fosse falada em alguns contextos. Hebraico medieval surgiu no século VI ao século XIII, depois do Mashiach. Incorporou influência de outras línguas, já incorpora a influência de outras línguas, modificando o hebraico, né? Como árabe, grego, espanhol, devido à dispersão dos judeus. Foi usado em diversos contextos, incluindo literatura, poesia e estudos religiosos. O hebraico moderno, esse agora nem se fala. Dividido no final do século XIX e início do século XX, como parte do movimento sionista. Língua oficial de Israel, falada por milhões de pessoas em todo o mundo, baseado no hebraico bíblico, mas com adaptações para a vida moderna. Quer dizer, aquela língua, irmã Maria, que a irmã falou que ao fala e faz, pura os homens corromperam. Eles adaptaram para uma linguagem moderna, para uma escrita nova, para uma contradição naquilo que se lê e se pensa. É o que gera essa confusão hoje no meio religioso. É o que a irmã falou. Todo aquele processo Yahweh falou e cumpriu. Só que o homem, ele fala assim, não, calma aí. O povo não pode entender isso. A gente tem que confundir o povo. A ideia... o novo Mashiach. A ideia é que eles colocam as traduções, sempre trazendo uma tradução nova, com a aparência de que para melhorar, para facilitar o entendimento, mas, na verdade, está conturbando, ou está corrompendo, ou está causando confusão maior ainda, porque fica mais distante da verdade. Exatamente, exatamente. Entendeu? Segundo seria a intenção de melhorar o entendimento, mas não é tirar o entendimento. Tirar o entendimento. Aí entra a questão que a irmã Maria falou, nós precisamos ter essa palavra, certeza da palavra, não desprezar a palavra de Yahweh, não podemos desprezar a palavra de Yahweh, porque ela está aqui, é o tesouro que nós temos, é a palavra maior, onde gera a nossa obediência e o nosso cotidiano para poder enfrentar esses desafios da dúvida. A caminhada que a gente pode ter
é justamente pesquisando, buscando, analisando, se envolvendo e praticando essa palavra de Yahweh, para que a gente possa entender as vontades do nosso Pai. Porque se for pelos ensinamentos que nós temos hoje, abertamente, no YouTube, nas denominações, o povo fica mais escravizado. Irmão Gilsomar? Aleluia, louvado seja Yahweh, tremendo demais esse 21º episódio, certeza versus dúvida, algo que está sempre nas nossas vidas, e a gente hoje está aqui, verdades e mentiras, está discernindo, está desvencilhando, estamos separando, né, certezas e dúvidas, né, a missão de verdades e mentiras do podcast Aldim. Então, como é que está vocês aí, meus irmãos? Os irmãos estão se alimentando? Comenta conosco aí qual é a tua dúvida, ou então vai colocando o teu versículo aí, que a gente vai comentar já já. Vamos levar essa oportunidade até a irmã Maria Pacheco, porque essa certeza e dúvida, ela ajuda ainda, a gente pode tirar proveito dessas dúvidas todas geradas pelo sistema enganoso, irmã Maria Pacheco, com todas essas dúvidas geradas por esse sistema, será que nós conseguimos tirar algum proveito dela? Ou ela está nos corrompendo? Porque agora, como o Yaldim Maduro, como o irmão trouxe, esse Yaldim Maduro ele vai ter que discernir, então, as palavras verdadeiras, a palavra que gera vida, né? Então, foi o que eu consegui entender. Então, nós temos que tirar proveito, não podemos gerar dúvida. Então, temos que tirar proveito das dúvidas geradas pelo sistema. A dúvida que era gerada já não gera mais dúvida, na verdade, ela está gerando vida em nós, porque nós estamos com a palavra da verdade. Fala mais aí, irmã Maria Pacheco. Amada, aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos, né? Então, a gente está no verdadeiro, né? O que eu quero dizer é a segunda pergunta a respeito como é que nós vamos chegar, né? Como é que nós vamos chegar nessa caminhada ao amadurecimento? Vamos chegar, sim. Vamos chegar porque Yahweh é que cumpre em nós o querer, o realizar. Ele já deu o ruar para isso a nós, para estar conosco. Ele já deu o ruar para estar guiando a gente em toda a verdade. E todo aquele que ele tem esse propósito, ele tem chamado. Ele tem chamado para mostrar toda a verdade a nós. Então, a gente tem que ter a certeza, eu descanso muito, muito mesmo na mão do meu Pai. No projeto, plano, sempre foi assim, amado, desde que estava no sistema que dizia, faça seu voto, final de ano, escreva o que é que vai querer, tudo que é para mim já está determinado pelo meu Pai. Estava naquela certeza que o Pai nos conduz, né? Em saber que é o dos exércitos que faz todas as coisas. E como nós devemos chegar ao amadurecimento, amado. O que nós é só através do conhecimento. Conhecimento é uma moeda de muito valor mesmo. Porque aquele que tem conhecimento em diversas coisas na vida, o que faz bem para entrar para o corpo, o que faz mal, o que devemos usar, o que não devemos, o conhecimento na palavra, tudo isso vai tornar a gente sábio, né? Vem a sabedoria do Pai para o quê? Através do conhecimento, porque é um do Joá, conhecimento, e vem a sabedoria do Pai para nos ali instruir, né? Que é um do Joá do Pai, que é o conhecimento. Louvado seja Yahweh. Então, o conhecimento é muito importante porque o Pai fala aqui em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Houve um povo naquela época que foi destruído. Eu já falei tanto que a gente é felizado, a gente viu o que aconteceu tudo no passado ali, ó. Tudo o que aconteceu. E hoje nós somos felizados. Ele diz, porque tu rejeitasse o conhecimento, eu também te rejeitarei. Para que não seja sacerdote diante de mim, ele disse que aquele povo, né? Visto que esquecesse da lei do teu Yahweh, e também me esquecerei dos teus filhos. Isto aconteceu na época que Yahweh usou Isaías, Oséias, Amós, e isto foi ali naquele tempo que a turma estava indo após outro. Houve uma rejeição de Yahweh.
queremos um rei, queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. Ele disse, Oséias, eu te dei um rei na minha ira e tirei no meu furor. Não queria estar. Ouve, Samuel, ouve o que o povo está pedindo. Porque não tem rejeitado a ti, não, mas tem rejeitado a mim, para eu não reinar sobre ele. Porque Iau reina, Iau agora está no trono, à destra do Pai, e reina também. Muita gente pensa que só vai reinar quando chegar no milênio. O rei, ele está no trono, ele tem suas leis, seus decretos, seus estatutos, e dá ali para os súditos, para todos ali fazer, cumpra-se, conforme a ordem do rei, cumpra-se. E ele fica no trono dele lá, observando, ele está observando a mim e a você. Deu a ordem, está aqui. A palavra, como a gente deve se conduzir. E ele está reinando, está lá, reinando sobre nós. Ele reina, amado, ele não vai reinar depois, ele já reina sobre nós. Porque muitos que receberam a abundância dessa benevolência reinarão em vida com Yahshua Mashiach. Reinarão por um só. Isso está em Romanos 5,17. Reinarão por um só. Reinará por Yahshua Mashiach. Ele está em nós, através do Ruá, reinando ali. O reino, ele tem um domínio ali sobre as pessoas. Então, amado, o importante para chegar a esse amadurecimento é não ir após outro. É estar o quê, amado? É estar ligado à cabeça. Aleluia, porque todos que estarão ligados à cabeça, o que é que diz lá em Apocalipse 4? E esses estarão, tem gente que pensa só lá no milênio, né? Porque o corpo, ele está ligado a quem? A gente vai ler aqui em Efésios 4. Ó. Em Efésios 4, a gente vai ler aqui, ó. Esse corpo, aleluia, ele já está ligado à cabeça. Esse corpo, e se o corpo ele está ligado à cabeça faz o quê? A cabeça comanda o corpo. E se a cabeça, que é o Mashiach, comanda o corpo, já está reinando sobre nós, já está reinando sobre tudo e sobre todos, já está reinando sobre o pecado, sobre tudo, amado. Então, quando a gente chega aqui em Efésios 4, amado, é por isso, amado, que esses que não se contaminaram com a igreja, né, que diz, quem é a igreja? Quem é a igreja? Às vezes a gente pensa que é só um sistema. O sistema que está ali. O sistema que está assim. É a reunião, amado, de grupos. A reunião de grupos que estão ali congregados. É aquela reunião. Você vai na cabeça de A, de B, de C, o que diz? Vá na cabeça que é o Mashiach. Na cabeça que é o Mashiach. Que todo o corpo ligado. O que é que diz aqui em Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos mais em menino inconstante, levado por todo roto, por todo o vento e roda de doutrina, né? Não sejamos levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Muitos enganam fraudulosamente, muitos enganam porque não têm o conhecimento, e aquele conhecimento que ele tem, ele levanta aquilo ali e arrebanha uma porção de gente e estão indo na cabeça dele. E nós temos que estar ligado a esta cabeça. Esse amadurecimento vem por isso, amado, ligado a esta cabeça. Quando ele diz, né, não pelo cisvento de doutrina, antes seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, o Mashiach. Então crescemos nele, amado. Não queremos o rei, não. Eu já tenho o rei, que é Yahshua, o Mashiach. Este é o rei dos reis. Então nós crescemos, temos que crescer nesta cabeça. Então quando a gente crescer nessa cabeça, amado, nós vamos chegar a esse amadurecimento. Aí ele diz assim, versículo 16, o qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio das juntas, né? De todas as juntas, segundo a justa operação, que cada um, de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação. E digo isso, e testifico no Yahshua, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade da mente humana, né? Mas ligado quem? A cabeça, que é o Mashiach. Então, amado,
devemos ser assim. Quando nós chegarmos a isso, vai se cumprir aqui o que diz Hebreus 3. Aleluia, louvado seja Yahweh, quando ele diz assim, por isso, por isso, irmãos Kadosh, que chamam santo, né? Participante da vocação celestial. Você é um participante. Considerai o Machia. Olha, ele está mandando, considera essa cabeça. Considerai o Machia, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel ao que constituiu, amado, é esta cabeça que nós devemos ser fiel. E como, irmã Maria, eu vou ser fiel a essa cabeça? Eu vou ouvir, stop, para. Vou observar, vou ler se é daquela maneira, vou estar aqui assim, Será que é assim como eu vi ali no vídeo? Espera aí. Vai observar, para, stop, o versículo qual foi? E você vai fazer, porque aí é a sua eternidade. É você, porque agora a responsabilidade é pessoal. Eu não vou guiar ninguém à terra prometida. Quem vai guiar é o Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh é quem vai fazer, levar você lá. E você tem que ouvi-lo. Onde é que ele está? Aqui nos ensinamentos. Na palavra. Então, amado, você considere Yahshua Mashiach, né, o apóstolo do sacerdote da sua confissão, sendo fiel ao que constituiu, como Moisés foi, com toda a sua casa. Né? Porque ele é tido por digno e tanto maior grandeza do que Moisés. Está dizendo que Yahshua é digno de tanto maior honra do que Moisés. Quanto maior honra do que tem a casa aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas a que edificou todas as coisas é Yahweh, que está ali no nome Yahshua Mashiach. Porque o Ruach de Yahweh estava em Yahshua, ali, edificando, reconciliando, fazendo todas essas coisas. Aí ele diz assim, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Ele diz, mas Yahshua, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e esta honra e essa grandeza, essa esperança até o fim. Portanto, como se diz, se hoje ouvide a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Aleluia, né? Ele diz, não endurecerás o vosso coração, porquanto o Ruach diz isso, né? Pois ele diz, como vossos pais tentaram e me provocaram e viram por 40 anos a minha obra. Por isso me indignei com essa geração e disse, aquela geração que estava, eles erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha como é importante conhecer os caminhos, não conheceram. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Ele diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar ali do Yahweh vivo. Antes, exortai-os uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum endureça o seu coração pelo engano do pecado. Louvado seja Yahweh. Então, passa a palavra para o irmão Gilsomar. Louvado seja Yahweh e agradecido seja Yahweh. Louvado seja Yahweh, tremendo demais. É o Verdades e Mentiras, o podcast é o dia, irmã Regis. E nesse 21º episódio, certeza versus dúvida, tremendo demais, meus irmãos. A gente agradece a movimentação pelo chat, tremendo demais. É difícil a gente ler todos, meus irmãos, mas eu agradeço ao irmão e que Yahweh abençoe a cada um, irmão Antonial, né, que está desde o início conosco, irmão Edinamides, irmão Wellington, irmã Eliene Aparecida, que Yahweh abençoe grandemente, irmão Paulo Alves do Nascimento, que Yahweh abençoe, irmã Yara Andrade, né, direto da Itália, que Yahweh abençoe grandemente, minha irmã, irmã Maria e Ângela também, assíduas, né, que estão nos acompanhando sempre, né, curtindo, compartilhando. Gratidão pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Irmão Edmar Martins, que eu abençoe grandemente. Irmão ali do Verdades Reveladas, né, também nos acompanha muito, que eu abençoe grandemente. Irmão Lucas Mascarenhas, que está conosco aqui. Também vamos cumprimentar aqui irmã Valesca Nunes, que eu abençoe grandemente, minha amada. Que eu abençoe, irmão Antonial, que já falei. Temos aqui também a irmã Rosimeire Kadosh, Rosimeia Kadosh, que eu abençoe grandemente.
a irmã Carla Santos, que eu abençoe grandemente, a irmã Carla Santos, nossa amada, a irmã que nos acompanha, está sempre junto conosco, né? Está até se recuperando da garganta também, né? Que eu abençoe grandemente, minha irmã. Irmã Lourdes Santos, que eu abençoe. Irmã Maria e Ângela, já falei. Irmão servo do Criador, Ial, que eu abençoe também, né? Irmão Dinamite, já falei, louvado seja, que eu abençoe a todos, meus irmãos, é tremendo demais a gente vê a movimentação, irmão Regis, e vê, então, aí, né, o quão a gente se enche, né, da palavra, né, com esses irmãos abençoados que estão conosco aqui, trazendo, dando um discernimento, dando uma amplitude para a nossa visão, né? Então, a gente começa a ver o tamanho do engano e começa até a entender o motivo de tantas dúvidas, muitas vezes geradas, né? Então, tem um motivo, tem um porquê, né? Então, tem essa revelação, né, que é trazida através da palavra. A gente fica grato pela vida de cada um dos irmãos que estão trazendo a palavra aqui. E a gente vai, então, dar oportunidade para o irmão Regis, nesse último momento, para cumprimentar a igreja e também trazer alguma coisa para ele se esvaziar, nos alimentar um pouco mais, se ele tiver alguma coisa ali para trazer. Quanto a essa certeza e dúvida, o quanto ela pode ser importante aí também, né, para a caminhada, então, do Ialdin, para ele poder, agora, com convicção com essa convicção dessas revelações trazidas, né, nessa noite, a gente, então, está mais cheio e convicto, né, convicção, como disse a irmã. Tremendo aqui a palavra que a irmã trouxe, né? Eu vou deixar a palavra com o irmão Rez. Fica à vontade, irmão Rez. Fica à vontade, louvado seja. Tremendo demais, né? Louvado seja algo por isso. Mas a resposta a irmã Maria já deu. Reinar com Machia. O porquê de tudo está aí. Reinar com Machia. Por isso que tentaram de todas as formas corromper, né, essa caminhada, tirar esse entendimento, porque sabe, irmã Maria citou muito bem, desde o início que ela começa a colocar os versículos, desde o início, tudo já está nos projetos de Yahweh, tudo. E tem um povo que vai reinar, né, que vai estar vivendo esse reino. Ela colocou muito bem, né? Temos que viver esse reino desde já. E eu convido aos irmãos que estão nos vendo, nos assistindo, que mergulhe nessa palavra, né? Tome o conselho que foi dado pela irmã Maria, examinar os versículos, examinar o que é escritura, para que você não seja enganado. A escritura diz assim, preste bem atenção, vigiai e orai. Primeiro pede para ter uma vigilância, depois pede para orar. Se inverter essas duas palavras, os significados ficam diferentes. Mas aqui foi colocada justamente na ordem exata das coisas. Quando a gente vigia, a gente fica em alerta, né? Quem já foi vigilante ou quem já participou de uma torre vigilante sabe que você tem que olhar, né, longe para enxergar tudo, vigiar. Quando você vigia e você se sente bem, aí você agora ora, porque tem essa firmeza e tudo está calmo. E descansar, eu peguei também aqui esse trecho que a irmã Maria falou, descansar no Pai. Temos que descansar, esperar nele todas as coisas, para que a nossa caminhada tenha uma meta e um ponto final, que é Yahshua Mashiach, que nos leva ao Pai. Esse é o grande propósito de tudo. Começamos a reinar aqui. Começamos a nos preparar aqui para o reino, louvado seja Yahweh. Porque quando chegar naquele grande dia, a gente já está disciplinado, irmão Gilsomar, irmã Maria. Aleluia. Estaremos disciplinados para isso. Eu quero encerrar e agradecer a minha participação de hoje. Foi muito bom, muito aproveitoso o conteúdo que foi trazido. O Kadosh trabalhou grandiosamente com cada um de nós. Eu quero ler Isaías 65, versículo 1.
Ishaial 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não... Aí tem, né? Tem aqui, se chamava pelo meu nome. Eu sei que não era se chamava, é que tinha, que neles permanecia o nome do Criador. Só que esse povo que ele foi buscado agora, realmente não tinha. Os gentios, eles não tinham o nome do Criador. Hoje, uma minoria tem, e foi colocado sobre eles esse nome. Por isso que eu trouxe esse versículo agora no finalzinho. Esse povo ganhou e foi colocado sobre eles o nome do Criador. Porque passou a ter esse entendimento. Eu vou só trazer aqui um pedacinho, não vou me alongar, o tempo é curto. A irmã Maria citou assim, ó, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Lembra que eles fazem de tudo para tirar o conhecimento do povo do Criador? Fazem de tudo. Porque quando nós, hoje, nos tornamos Ialdim, veio sobre nós, irmã Maria, o nome do Criador, sobre nós. E nós começamos a fazer parte da família de Ial, filhos de Ial, povo de Ial. Nós temos o nome de Ial sobre nós. É igual quando a gente lê Números. Quando a gente lê Números 6:27, eles erraram ali um pouquinho, mas eu vou colocar aqui numa narrativa correta. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Porão ou colocarão. Entendeu? Então, hoje, nós carregamos essa responsabilidade. Nós temos o nome de Ial sobre nós. Estamos debaixo da sombra do Onipotente, que é Ial e é Ialcha. Eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. Eu fiquei muito feliz com o podcast de hoje, muito aproveitoso, muita coisa boa que o Kadosh trabalhou com cada um de nós, trouxe. E que os irmãos que estão nos vendo, aproveite, assistam novamente, envie para os seus familiares, envie para os seus amigos, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, porque ele foi muito aproveitoso para o podcast 21º. Irmão Gilsomar. Aleluia, louvado seja a gratidão, meu irmão, que eu abençoe grandemente, tremendo demais mesmo. Vamos levar, então, essa parte final aí para a irmã se despedir dos irmãos, trazer uma palavrinha final. Fica à vontade, irmã Maria Paixão. Também agradeço, né, estar aqui juntamente. Teve uma luta, faltou energia na minha casa, mas tudo transcorreu. Estou na casa do meu filho fazendo tudo isso, mas louvado seja Ial. Então, eu queria deixar aqui alguns versículos que diz assim, ó. 1 João 5:20 diz assim, e sabemos que o filho de Ial é vindo. Lá eles ainda estão esperando, né? É vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, nós estamos. Tá vendo? Estamos neste verdadeiro em quem? Ialcha. Ele é vindo, nós estamos em Ialcha, o Mashiach. Estamos neste verdadeiro, isto é, em seu filho, né? Ialcha, o Mashiach. Este é o verdadeiro e a vida eterna. Né? Ele diz, né? Dentro desse texto, amado, este é o verdadeiro, aí ele botou mas porque eles colocaram fermento, eu tirei este fermento. Este é o verdadeiro e a vida eterna. Então, sabemos que ele já é vindo, né? E se ele é vindo, por que foi vindo? Porque houve uma profecia acerca dele. Em Ishaial, quando ele chegou em Auxalã, ele leu, o ruá do Pai é sobre mim. Ele leu lá na sinagoga e não atentado para isso. Então, isso foi uma profecia que cumpriu, né? Que o Pai falou em Ishaial 53, que ele seria desprezado, foi do mesmo jeito que o Pai disse. Seria desprezado, odiado por muito, rejeitado. Tudo isso aconteceu, amado.
aconteceu. Louvado seja Yahweh. E aqui, amado, o que eu quero trazer é assim, que tem aqui também, em 2 Pedro, aqui, 2 Pedro 1, 19, 20, 21, diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, pelo qual fazeis bem estar atento, como a luz que alumia no lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A palavra dos profetas, que profetizaram, que falou, por isso que ele não desprezeia as profecias, porque essas profecias vêm mostrar a nós o que foi que aconteceu e realizou. E o que se realizou para que nós estejamos atentos. Então, tem muito firme essas palavras dos profetas. Né? O qual fazer bem estar atento, como uma luz que alumia, que falou, uma luz que alumia no escuro, até que amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular e é de particular interpretação. Não é. Por que ele está dizendo assim, que a profecia não é de particular interpretação? Porque todo foi falado pelo Ruá, e além disso, amado, nós temos que conferir coisas do Ruá com do Ruá. O que falou lá o profeta Isaías, que chama Isaías, a respeito do Mashiach, que ele ia reinar, que ele reinará, que ia brotar um rebento de Jessé, aconteceu. Aconteceu essa rejeição, como ele disse, aconteceu. Então, que nós estemos atentos a isso a cada vez mais. Porque a profecia, aí diz no versículo 21, porque a profecia nunca foi escrita pela vontade de homem algum, mas mas homens Kadosh de Yahweh falaram, inspirado pelo Ruá Kadosh. E para finalizar, só uma coisa que eu vou deixar aqui em 1 Timóteo 1,19, aqui diz assim, é o recado que ele diz. Conservando, de tudo isso a gente vai fazer o quê? Conservando a fé e a boa consciência, com a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, ele manda que a gente conserve esta fé, que é esta emuná, e esta boa consciência, para que não possam naufragar. Está atento, como ele diz também aos Tessalonicenses, não desprezei as profecias, porque você viu falando e viu a conclusão, como a gente mostrou aqui, de tudo que aconteceu com Exalã, tudo que Daniel falou, tudo isso, e agora trazendo mais uma vez sobre o filho. Uma boa noite a todos, né? Agradeço pela presença dos irmãos da bancada, pelos irmãos que estão a nos ouvir, né? E ao ter permitido nesta noite de estarmos aqui, e todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Pai e ao dos exércitos que nos deu o seu Ruá para nos ensinar. Aleluia, louvado seja Yahweh. Aleluia, tremendo demais. É o 21º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Meus irmãos, eu vou ter que ler de novo para encerrar, né? Agradecendo a presença de cada um de vocês que estão aí pelo chat, aos irmãos que vão vir a ouvir, a ver, né, esse podcast, esse vídeo, né, que sejam abençoados, que possam levar convicções, certeza do tamanho do estrago promovido pelo sistema religioso, né, trocando os nomes, né, e tem muitos irmãos até hoje que saíram até dos nomes de blasfêmia lá, mas eles entraram num outro caminho, que é um nome também enganoso. Tem que estar atento, tem que estar atento à transliteração feita do tetragrama sagrado, Iod, Re, Vav, Re. Tem que buscar o conhecimento, meus irmãos, e nós temos que levar a verdade. Eu quero trazer aqui, para finalizar, Hebreus 3, novamente, que a irmã Maria Pacheco trouxe, mas eu creio que essa palavra tem que ser dita e ela ecoa agora para nós aqui, né? Diz assim, portanto, puros irmãos, participantes do chamado celestial, puros irmãos, vocês, participantes do chamado celestial, é para vocês, fixem os seus pensamentos em Yahshua, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moshe foi fiel em toda a casa de Yahshua foi considerado digno de maior glória do que Moshe,
Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Ial é o edificador de tudo. Moxa foi fiel como servo em toda a casa de Ial, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas o Machia é fiel como filho sobre a casa de Ial. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Ruach Kadosh, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem ou não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Ial vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes do Machia. Nós todos, meus irmãos, somos participantes, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Aleluia. Por isso é que se diz. Louvado seja Ial. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Louvado seja Ial. Acho que está bom por aqui, né, meus irmãos? Que eu abençoe. É um momento de regozijo. É um momento de regozijo. Que eu abençoe a todos, meus irmãos. Aquele abraço. O chat amado, chat maravilhoso. Que eu abençoe a vida de cada um. Aquele abraço. É o podcast Aldinho.